Bom dia, pessoal. Fábio Amato, da TV Globo. Diretor, por gentileza, queria saber se por acaso já tem algum indício ou se a Polícia Federal investiga a possibilidade dele ter contado com a colaboração de alguém, de terceiros. Ele alugou uma casa em Ceilândia, se, por exemplo, teria tido a participação, contato com a ajuda de alguém para isso. E queria também, se o senhor pudesse falar um pouco da ficha criminal dele, se já foi levantada alguma coisa, se existe algum indício no passado de algum crime, alguma coisa assim. E o que foi, se o senhor pudesse fazer uma lista do que foi apreendido até agora, né, de itens relevantes assim, para a investigação. Ok, obrigado, Fábio. Em relação à residência, o apoio, nós também já conversamos com a proprietária, o imóvel alugado, mas, enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar e identificar isso. Eu vejo, e isso é um dado público, as redes sociais com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação. Vamos somente pedir uma orientação para o jornalista. Perdão. E também o que foi apreendido, se o senhor pudesse falar do que foi apreendido até agora. A ficha criminal eu não tive acesso, enfim, são dados que a investigação terá. Mas em relação às apreensões, nós apreendemos ainda material explosivo na residência dele. Apreendemos agora, há instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação, e também vários artefatos ainda na residência e no trailer. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia, e felizmente utilizamos a boa doutrina da nossa instituição, da Polícia Militar também, para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, né, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão, né, uma explosão gravíssima que salvou, né, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, né, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular. Sara Teófilo, Globo. Peço apenas, pessoal, para a gente limitar uma pergunta por profissional, porque a lista é grande. Sara Teófilo. Oi, doutor. Eu queria entender... Aqui, doutor. Aqui é da sua direita. Aqui. O Francisco, ele publicou nas redes sociais que os ataques começariam dia 13 e terminariam dia 16. Eu queria entender se a PF trabalha já com a hipótese de que ele pode ter espalhado explosivos em outros lugares da cidade. E também queria ouvir do senhor se a PF avalia que houve falha na inteligência, tendo em vista que ele tem publicado já há algum tempo ameaças nas redes sociais, desde quando ele chegou em Brasília. Obrigada. Nós não descartamos nenhuma hipótese de imediato, né? Há nas redes sociais, ou enfim, ou grupos, eu vi isso ontem ainda, de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, que se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes, livremente, cometendo crimes utilizando redes sociais. Então esse, eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então eu espero que essa seja uma oportunidade para que aí sim a atividade
de investigação, atividade preventiva, possa se tornar mais efetiva. O que houve foi uma ação muito rápida, tão logo o cenário foi posto, a ação das polícias aqui do Distrito Federal, a atuação da nossa instituição, e agora a gente espera, com o inquérito policial, entender toda a dinâmica desse ocorrido. Eduardo Gonçalves, do Globo. Diretor, bom dia. Eu queria perguntar se a PF trabalha com a hipótese de que o Francisco era um lobo solitário ou se ele integrava, fazia parte de grupos extremistas. Eduardo, reiterando, né, nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, há sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação de fato foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Então, esse é o nosso esforço. As equipes já estão em campo, não só aqui em Brasília, mas também em Santa Catarina, colhendo todos os elementos possíveis para que a gente consiga avançar. O inquérito, como eu disse, foi distribuído ontem ainda, enfim, está em trâmite lá. Então, logo tenhamos o ministro relator designado, certamente o doutor Coca, enfim, a sua equipe vão adotar outras medidas para que a gente consiga dar efetivamente essa resposta. Mas eu, de antemão, sempre digo, por princípio talvez até, de que essas ações não são ações isoladas, são ações sempre permeadas por outras iniciativas.